Deus no controle sempre. A paz do Senhor, povo de Deus. Vamos dar continuidade na leitura que eu estou fazendo. No livro de 1 Reis, hoje será o capítulo de número 4. Como já lhes disse antes, graças a Deus, sou grato a Deus pela rica oportunidade a qual Ele tem me dado, me estimulando a leitura da Bíblia. E o que é melhor, compartilhando com vocês essa leitura, né? A Bíblia Sagrada, que eu costumo dizer que é o início para todas as coisas que você possa imaginar no universo. Toda ciência simplesmente é dependente da Bíblia. Tudo que você possa imaginar é dependente da palavra de Deus. Não é isso? Então estamos com esta responsabilidade de trazer, de compartilhar toda a leitura da palavra de Deus, como eu já lhes disse, do livro de 1 Reis. E hoje não será diferente. Eu quero vos pedir a atenção para este capítulo de número 4, que aqui começamos a ler e a entender a grandiosidade de Salomão. E a partir de agora vai ficar claro para mim e para você que não existe como você simplesmente fazer um governo sozinho. Não importa. Na tua própria casa, tu precisa de pessoas para te ajudar. No governo não é diferente. Por isso, é bem melhor que um governo tenha amizade com os seus governados, tenha fidelidade, seja próximo daqueles a quem ele comanda. E assim não se faz um governo sozinho. Não se faz um governo sozinho. Não existe essa coisa de você ser a autoridade máxima e mandar. Por quê? Porque na época da monarquia, como era que a maioria dos governos caía? Era traição entre o próprio governo. Ou seja, os sátrapas, que é como fala a Bíblia, os governadores de cada província, de cada lugar, os prefeitos de cada localidade, eles se organizavam contra o rei e desta forma terminava tomando o seu reinado. Não é isso? Por isso a importância de um rei. Estou falando de um povo aqui do Antigo Testamento, não estou falando de todas as nações, eu estou falando exclusivamente de um povo escolhido por Deus, governado por Deus, direcionado por Deus, completamente direcionados por Deus. E aí nós vemos aqui que Salomão ele tinha uma responsabilidade tremenda. Ele pediu a Deus sabedoria para governar aquilo que era do Senhor. Ele pediu a Deus sabedoria e justiça para julgar aquilo que Deus lhe deu. E com isso, ele nomeou para cada cidade, para cada localidade, para cada província, ele nomeou pessoas para lhe ajudarem. Ele tinha que estar acima de todos, mas sabendo de tudo o que estava acontecendo. Então tinha que ser pessoas de confiança. O que eu quero deixar bem claro aqui para você, que aqui é um governo simplesmente de uma nação, de um povo, para um objetivo, da qual lá na frente sairia da raiz de Davi o nosso Salvador, Senhor Jesus Cristo. Para que depois não possam estar incluindo a politicagem no meio, né? O objetivo aqui era esse. Tanto é que do governo de Deus, ninguém dentro do próprio povo de Deus, exclusivamente dentro do povo de Deus, outras nações não tinham poder. O povo de Deus, entre si,
eles se alimentavam com a ajuda de Deus, eles caminhavam com a ajuda de Deus, eles produziam com a ajuda de Deus, eles eram julgados, condenados ou absolvidos dentro do próprio tribunal de Deus, do qual Deus estipulou, segundo as suas leis, os seus costumes. Então, assim, não estou falando de outras nações, porque outras nações simplesmente não tinham poder de interferir no meio desta nação do povo de Deus. E neste momento, quem está no governo após a morte do rei Davi é o nosso glorioso rei Salomão. Aqui no livro de 1 Reis começa a contar a grandiosidade do rei Salomão, a sabedoria do rei Salomão, tudo aquilo que ele conquistou, o que ele foi, o seu governo. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Você deve entender que tudo isso que ele tinha foi Deus que lhe deu. Amém? Glórias a Deus. Então nós vamos agora fazer a leitura do capítulo de número 4 do livro de 1 Reis, que diz assim, acompanhe comigo a leitura. Depois, passe você a ler a Bíblia, compartilhem com outras pessoas para que esse estímulo também venha sobre elas. E assim sucessivamente nós vamos trabalhando para que, de uma vez por todas, a Bíblia Sagrada seja lida por cada um, por cada familiar, nos seus lares, na igreja, onde quer que estejam. Amém? Glórias a Deus. Livro de 1 Reis, capítulo de número 4, diz a santa e gloriosa palavra do Senhor. Deixa eu fazer uma oração antes, pedindo a Deus pelo estímulo da palavra do Senhor. Querido Deus e amado Pai, Deus de graça, Deus de misericórdia, Deus criador dos céus e da terra. Neste momento, Senhor, na tua santa e gloriosa presença, Deus, me prostro diante de ti, pedindo a tua santificação sobre a minha vida, Senhor, e te pedindo, meu Deus, que em nome de Jesus Cristo, o Senhor, todos os dias, me estimule cada vez mais a ler a tua palavra, Senhor, a buscar, Senhor, o conhecimento, Senhor, da verdade, a buscar, Senhor, o costume da época, a cultura da época, Senhor, a buscar, Senhor, a tua lei, a tua sabedoria, a buscar, Senhor, tudo aquilo que te pertence. Então, Senhor, me ajuda, fica comigo. Também, Senhor, da mesma forma eu te peço por essas pessoas que me assistem, que teu Espírito Santo também toque-lhes no coração, para que tenham a vontade de todos os dias ler a Bíblia Sagrada. E assim, meu Deus, eu oro e te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. 1 Reis, capítulo 4, versículo em diante, diz assim: E assim Salomão foi rei sobre todo Israel. E estes foram os príncipes que tinha: Azarias, filho do sacerdote Zadok, sacerdote; Eliófere e Aias, filho de Ziza, secretários; Jeosafá, filho de Aliúde, cronista; Benaía, filho de Joaída, estava sobre o comando do exército; e Zadok e Abiatar eram sumos sacerdotes; Azarias, filho de Natã, estava sobre os superintendentes; e Zebude, filho de Natã, era o ministro principal e amigo do rei; Aizar era mordomo do palácio; e Adonirão, filho de Ábida, estava sobre os tributos. E tinha Salomão 12 superintendentes sobre todo Israel, os quais proviam a subsistência do rei e da sua casa. Um mês ao ano cabia a cada um prover a sua subsistência. E estes são os nomes deles: Ben-Ur,
superintendentes nas montanhas de Efraim, bem em Dequer, em Macás e em Saalbim, e em Bet-Semes, e Elon, e em Bet-Anã, bem Ezede, em Arubote, dele era Socó, e toda a terra de Efé, bem Abinadab, em toda a região alta de Dó, cuja mulher era Tafate, filha de Salomão, Baaná, filho de Aliúde, em Taanaque, e Megido, e em toda Bet-Seã, que está ao lado de Zaretã, mais abaixo de Jezreel, desde Bet-Seã até Abel-Meolá, e até além de Joquimeão, o filho de Gebé, em Ramote de Gileade. Dele eram as aldeias de Jair, filho de Manassés, que estão situadas em Gileade. Dele também era a região de Argobe, que está em Bazã, 60 cidades grandes, com muros e com ferrolhos de bronze. Ainadab, filho de Ido, em Manaim. Aimaas, em Naphtali, este também tomou por mulher Bezemate, filho de Salomão, e Baaná, filho de Uzai, em Azé e em Alote, Jeosafá, filho de Perua, em Issacar, Simei, filho de Elá, em Benjamim, Gebé, filho de Uri, na terra de Gileade, paz de Sion, rei amorreu, e de Og, rei de Bazã, além de uma superintendência que havia já naquela terra. Deixa eu folhear aqui a Bíblia, virar a página. E enquanto isso, Judá e Israel eram muitos, como a areia que estava junto ao mar, em grande multidão, comendo e bebendo e alegrando-se. E Salomão dominava sobre todos os reinos, desde o rio até a terra dos filisteus, e até o limite do Egito. E eles traziam presentes e serviu a Salomão todos os dias da sua vida. E era a provisão para a mesa de Salomão, cada dia 30 medidas de farinha fina, e 60 medidas de farinha, 10 bois engordados, 20 bois de pasto, e 100 ovelhas, sem contar os veados, e as cabras montesas, e os servos, e as aves engordadas, porque ele dominava toda a região desta parte do rio Eufrates, desde Tifasa até Gaza, sobre todos os reinos desta parte do rio, e havia paz por todos os lados em redor dele. Oh, glórias! E havia paz por todos os lados em redor dele. Aqui está um ponto principal. Quando você se torna obediente a Deus, dependente do Senhor, realizando tudo aquilo que Deus te ordena, então Deus vai proporcionar isso aqui na tua vida. Vai dizer que havia paz por todos os lados em redor deles. Louvado seja Deus. Versículo 25 em diante. E assim os de Judá e de Israel habitavam seguros, cada qual sob a sua videira e sob sua figueira, desde Dan até Beceba.
em todos os dias de Salomão. Em todos os dias de Salomão. Melhor Hortifruti vai garantir saúde na sua mesa, para você e para sua família. E tinha Salomão 40.000 estrebarias de cavalo para os seus carros de guerra e 12.000 cavalos de montar. E aqueles superintendentes proviam e mantinham o rei Salomão e todos os que tinham entrada à mesa do rei Salomão, cada qual em seu mês, não deixavam que faltasse coisa alguma. A cevada e também a palha para os cavalos e para os dromedários faziam levar para qualquer lugar onde eles estivessem, cada um conforme o seu cargo. E Deus deu a Salomão sabedoria e muitíssima inteligência, junto com grandeza de coração, vasta como a areia que está à ribeira do mar. De modo que Salomão superava em sabedoria a sabedoria de todos os filhos do Oriente e toda a sabedoria dos egípcios. Enfim, era ele o mais sábio de todos os homens, mais que Etã, o Ezraíta, e Emã, o Calcol, e Darda, filho de Maol, e se divulgou a sua fama em todas as nações ao redor. E falou Salomão 3.000 provérbios, e os seus cânticos foram 1.005. Falou também das árvores, do cedro que está no Líbano, até do ísopo que brota na parede. Dissertou deste modo sobre os animais e as aves, os répteis e os peixes. E vinha para ouvir a sabedoria de Salomão povos de todas as partes, e todos os reis da terra que tinham ouvido sobre a fama da sua sabedoria. Glórias! Louvado seja Deus! Aleluias, Deus! Louvado seja eternamente o teu santo e glorioso nome. Que leitura maravilhosa, né? Mais uma vez, nós concluímos aqui mais um capítulo do livro de 1 Reis, falando desta feita do glorioso rei Salomão. E aqui a Bíblia começa a relatar um pouco da sua sabedoria, um pouco da sua administração, um pouco das suas riquezas, tudo isso dado por Deus a Salomão. Não é isso? Louvado seja Deus. Então, sou grato a Deus por mais esta oportunidade de trazer essa leitura para vocês. E agora eu vou orar ao Senhor para encerrarmos este vídeo. Mais um, né? Graças a Deus. Vamos orar ao Senhor. Bendito Deus e eterno Pai, Deus de graça, Deus de misericórdia, Deus criador dos céus e da terra. Mais uma vez, Senhor, realizei, Senhor, uma obra santa, Senhor, a qual Tu me concedestes. E desta forma, Senhor, eu tanto li como compartilhei, Senhor, a Tua palavra com muitos outros que me assistem aqui. E pedindo a Ti, meu Deus, que em nome de Jesus Cristo, estas pessoas também sejam motivadas pelo Teu Espírito Santo para a leitura da palavra de Deus e também para compartilhar, Senhor, este vídeo com outras pessoas para que possam ser estimuladas também à leitura da palavra do Senhor. Já tendo a plena certeza, Senhor, que na próxima oportunidade farei a leitura do capítulo de número 5, um após um, Senhor, até que eu tenha lido para mim e para todos os capítulos do livro de 1 Reis. Então, meu Deus, grato sou a Ti por tudo que Tu tem feito, pela Tua permissão, pelo tempo, pela saúde restaurada. Sou grato a Ti, Deus, por tudo. Abençoa a mim, abençoa esses que me assistem. No santo nome de Jesus Cristo que eu oro e Te agradeço. Amém e glórias a Deus.